A paz do Senhor, meus irmãos. Antes de orar pelo pastor aqui, eu quero deixar meu agradecimento aqui àqueles irmãos e irmãs que oraram por nós, né? Hoje 16 dias a recém de uma cirurgia, mas estamos debaixo da potente mão de Deus. Estenda a sua mão para cá. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, eis aqui o teu servo, pastor Isaac, que vai ministrar a tua palavra nesse momento. E nós queremos lhe pedir, meu Deus, fala conosco, porque nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queremos saudar a amada igreja nesta tarde com a paz do Senhor, amém? É um motivo de muita alegria nós estarmos nesta tarde, neste lugar, no culto da tarde da bênção, né, irmã Cleia? Eu louvo a Deus pela vida da irmã Cleia, né, essa serva do Senhor Jesus, e também toda a equipe, né, da tarde da bênção. Que Deus abençoe grandemente a vida das irmãs. Também agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida do Almir. O Almir saiu. O Almir, nosso amigo, também do coral, na pessoa da irmã Etienne. Deus abençoe grandemente. Hoje também eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que está comigo, nossa companheira. Nós saímos, viemos direto. A Barra não é longe, é bem pertinho, né, irmão Gerson, irmão Alberi. E às 19h30 também nós temos um culto lá na Barra do Quaraí, onde na quinta-feira também nós temos o culto da vitória. É um culto também que Deus tem feito grandes coisas, assim como nesse lugar. E estamos felizes por estar neste lugar, né, nesta campanha. E Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu gostaria de repartir com as irmãs e os irmãos nesta tarde. Amém, irmãos? Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 8. Nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Marcos, capítulo 4, versículo 8, que nos diz um pouquinho, que nos diz a palavra do Senhor Jesus. 4:8 diz assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, o outro 60 e outro 100. Agora, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 26. Gênesis capítulo de número 26, primeiro livro da Bíblia, versículo de número 12 e o versículo 22. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12 diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 22 diz assim: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Sente, por gentileza, nesta tarde. Quando nós lemos, irmãos, os irmãos estão numa campanha da tarde da bênção, onde ela fala de uma parábola que as irmãs
estão, acho que já são 7. Hoje é a 7ª quinta-feira, né? O encerramento da campanha, eu acredito. E eu sei que os irmãos, ele têm falado sobre a semente. A Bíblia diz que Marcos, que escreveu no capítulo 4, quando ele fala que o semeador saiu a semear. Essa parábola está escrita nos 3 primeiros evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Não está no Evangelho de João. Mas ela tem uma profundidade muito grande quando fala em semente. Porque toda semente, ela precisa ter um semeador. Toda semente, para ser plantada, tem que ter uma terra. E a Bíblia fala que quando ela inicia na sua parábola, ele começa dizendo: o semeador saiu a semear. Ou seja, existia um semeador. Ele pega a sua semente, naquele tempo ele colocava no seu alforje, não é assim, irmão Beri? Ia para o campo, escolhia uma terra, e ele pegava aquela semente e jogava, irmã Maria. Passava em determinado lugar, saía dali, passava para outra terra e jogava a semente. Passava daquela terra para mais adiante e jogava a semente. Que um pouquinho passava por mais o período e jogava mais uma semente. A Bíblia diz que essa parábola ela vai dizer que a primeira semente ela caiu à beira do caminho. Ou seja, veio as aves dos céus, a comeram e ela não teve como crescer. Ela fala ainda que a segunda semente, ela caiu entre os pedregais. Aquela semente que até ela acha a terra, mas ela não tem profundidade, porque as pedras não deixam ela ter uma raiz. E a Bíblia diz que veio o sol e a queimou, e ela não produziu. Mas a Bíblia diz que o semeador, ele tinha continuado a semear e largou em outra terra, e ela vai cair entre os espinhos. Ela achou a terra, ela passou pela pedra, cresceu, mas quando veio os espinhos, sufocaram-na. Ela não teve força, não tinha raiz, e ela acabou morrendo. Mas a Bíblia diz que o semeador, ele não tinha parado, ele continuou. E quando ele largou a outra semente, ela caiu em terra boa. Ou seja, ela teve profundidade. Ela conseguiu passar pelas pedras. Ela conseguiu passar pelos espinhos. Ela tornou-se uma raiz e cresceu. E a Bíblia diz que ela deu 30, ela deu 60 e ela deu 100 por 1. E assim ela fala da semente ou da parábola da semente. Eu estudando, eu pedi para Deus: Senhor, o que tu quer falar? O que tu quer nos falar com essa palavra da semente? A Bíblia tem momentos que ela vai nos confrontar. Tem momentos que ela vai querer exigir alguma coisa da nossa vida. E nós vamos entender através de algumas passagens, de algumas mensagens, que o semeador muitas vezes vai ser nós. Muitas vezes Deus vai precisar que nós sejamos
aquele que vai levar a semente, aquele que vai pregar a palavra, aquele que vai trazer uma palavra, aquele que vai ser usado como um profeta, vai ser usado como um mensageiro, aquele que vai ser usado como um abençoador, aquele que vai ser usado para orar, Deus curar, Deus libertar, Deus salvar. Muitas vezes Deus vai querer da nossa vida que seja. Irmão Almir, mas quando eu li, Deus me fez lembrar que no livro de Gênesis fala de Abraão. Quem não conhece a palavra ou a mensagem ou a história de Abraão? A Bíblia diz que Abraão, ele teve seus momentos de dificuldade. Quando Deus diz assim para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão, naquele tempo, ele não era Abraão ainda, ele era Abrão. Ele tomou por obediência, largou tudo aquilo que ele tinha na terra de Terá, seu pai, e vai para o lugar onde Deus iria lhe mostrar. Abraão, naquele momento, ele não pensou: será que eu vou ter problema? Será que eu vou ter dificuldade? Será que Deus vai estar comigo? Será que algo vai acontecer? Ele somente diz assim: olha, eu vou obedecer porque eu ouvi a voz de Deus. A Bíblia diz que ele sai, juntamente com seu sobrinho Ló, e vai para um lugar onde Deus tinha lhe mostrado. E aqui eu falo a primeira coisa na nossa vida: a nossa bênção, a nossa vitória, ela está ligada, coligada a uma palavra chamada obediência. Obediência. Muitas vezes nós queremos a bênção, mas nós não somos obedientes a Deus. Muitas vezes nós falamos: Senhor, eu preciso da cura, eu preciso da vitória, eu preciso do bem material, eu preciso de algo espiritual. Mas aquilo que nós precisamos fazer para Deus, nós não fizemos, que é ser obediente à sua palavra. Muitas vezes deixamos de receber por causa da obediência a Deus. Se Deus mandar nós ir para a direita, nós vamos para a esquerda, como é que nós vamos ser abençoados? Se nós desobedecemos, se Deus diz assim: olha, vai que eu vou estar contigo, eu não confio, não vou, como é que Deus vai realizar se eu não estou debaixo da obediência da palavra de Deus? E a Bíblia diz que Abraão sai e vai, debaixo da obediência, mas debaixo da proteção de Deus. E ele começa a sua história, começa a sua trajetória, ele cresce, ele chega em Canaã. A Bíblia diz que Abraão, ele enriquece, ele vai ter posses. Mas vai chegar um momento em que você vai ver, antes do capítulo de número 26, que Abraão vai sofrer algo grande. A Bíblia diz assim: e houve fome na face da terra. E Abraão sai do lugar onde ele estava e vai para a terra chamada Gerar. Gerar significa peregrinação, significa lugar de luta, lugar de batalha, lugar de contenda, lugar de confronto. Mas Deus diz assim: vai. E Abraão foi para aquele lugar, fez amizade com um rei chamado Abimeleque, o rei dos filisteus. Mas a Bíblia diz que chegou um tempo que Abraão enriqueceu, que Abraão, ele se encheu de posses, e Deus retira ele de Gerar. Mas quando ele estava em Gerar, a Bíblia diz que ele cavou poços. Mas veio os filisteus e entulharam seus poços. E Abraão vai embora, sai daquela terra e Deus o abençoou. Só que agora Abraão já não existe. Vem Isaac e vai passar pela mesma situação. A situação que houve fome na face da terra. E a Bíblia diz assim no capítulo 26: e a fome foi
do mesmo tipo que aconteceu quando Abraão era vivo. Aconteceu com Isaac agora. A Bíblia diz que Isaac vai dizer assim: olha, eu vou para o Egito. E ele vai embora. Quando ele está indo para o Egito, Deus diz assim: Isaac, não vai. Não vai para o Egito, não desce ao Egito. E ele diz assim: vai para a terra de Gerar. E ele pensou: mas na terra de Gerar meu pai sofreu. Na terra de Gerar minha família sofreu. Mas Deus diz assim: não desce ao Egito, obediência, ouve a voz, e fica na terra de Gerar, na terra dos filisteus. Terra de Filisteu, terra de Gerar, lugar de batalha, lugar de confronto, lugar de dificuldade, mas lugar de relacionamento com Deus. Lugar em que nós buscamos a Deus, em que nós provamos o milagre, em que nós nos comunicamos mais com Deus, e Deus na terra de Gerar nos faz nos aproximar mais com Ele. E a Bíblia diz que agora Isaac está na terra de Gerar. E ele vai falar com o mesmo rei que falou com Isaac, Abimeleque, é vivo. E ele diz assim: olha, Abimeleque, assim como tu deixou meu pai viver aqui, eu quero que tu me deixe também. E Abimeleque diz assim: pode ficar. E a Bíblia diz assim: Isaac plantou, Isaac deu água para seu gado, Isaac multiplicou, e aonde ele plantava, a Bíblia diz que ele tinha 100% de colheita. Mas chegou um momento que os pastores de Gerar disseram assim: olha, tu não pode ficar aqui na nossa terra, tu não pode ficar aqui porque tu está tirando o nosso sustento. Eles falaram para o rei, e o rei vai até Isaac e diz assim: Isaac, tu vai ter que sair daqui, tu vai ter que sair da nossa terra de Gerar, tu não pode ficar aqui. Isaac vai sair, e a Bíblia diz assim: e foi-se Isaac para o vale de Gerar. Capítulo 26, e foi Isaac para o vale de Gerar. O que é vale? Lugar de guerra, lugar de sacrifício. A Bíblia diz que quando os filisteus se encontraram com o povo de Israel, onde foi a luta de Davi e Golias, foi no vale. A Bíblia diz que a maior parte das batalhas de Israel, ela se encontrava-se no vale, inclusive no vale de Josafá, porque era lugar de batalha. E eu vim aqui te dizer nesta tarde uma palavra: ei, se tu te encontra no vale, que é lugar de batalha, te prepara, porque Deus é no vale que Ele vai te honrar, é no vale que Ele vai te abençoar, é no vale que Ele vai prosperar, é no vale que tu vai receber a tua vitória, em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. A Bíblia diz que agora Deus vai tratar e vai falar, irmão Almir, com Isaac. Isaac está onde? Agora no vale. Mas Isaac diz assim: eu vou plantar no vale. É lugar de seca, estavam próximo ao Egito, não tinha água, mas eu vou plantar no vale. É lugar de seca, é aí. Diz ele assim: eu estou passando no vale, mas é no vale que eu vou prosperar. Eu estou passando pelo vale, mas é no vale que eu vou buscar. Eu estou passando pelo vale, mas é no vale que eu sei que Deus está comigo. É no vale em que Deus vai me acompanhar. É no vale em que Deus vai me honrar. É no vale em que Deus vai estar todos os momentos com a minha vida. E a Bíblia diz que ele vai plantar e vai colher no vale. Sabe o que eu penso, irmão?
que muitas vezes quando nós nos encontramos no vale, nós desistimos. Estou no vale, já perdi, estou morto. O que adianta? Não quero mais ir na igreja, não quero Deus, não quero buscar. Estou com a doença há 10, 15, 20 anos, vou desistir. As portas de emprego se fecharam há 10, 15, há um mês, há 10 meses, não abre mais, eu vou parar, desistir. O que eu quero na igreja? Se Deus não me abençoa, se Deus não abre a porta, se Deus não traz um milagre, aí nós desistimos no vale. No vale. Mas esquecemos que é no vale em que Deus vai nos honrar. Davi diz assim, que foi no vale que Deus esteve com ele no momento das maiores pelejas, das maiores lutas, porque ele diz assim, tu me livra no vale da sombra da morte. E a Bíblia diz, irmãos, que ele está no vale, que ele vai semear no vale, mas vai faltar água, no vale falta água também, e ele vai cavar. Capítulo 26, a Bíblia diz que Isaac vai cavar os poços, mas de repente ele vai lembrar, opa, meu pai passou por isso, meu pai semeou e Deus abençoou, mas diz também que foi no vale em que ele cavou poços, e os filisteus entulharam, mas foi no vale em que ele deu água para o povo, água para o gado, em que ele plantou através dos poços. Sabe o que eu entendo? Quanto mais poços tu cava, e com mais profundidade que tu cava, mais tu encontra água cristalina para a tua vida. A Bíblia diz que Abraão cavou, Isaac agora vai tirar todos os entulhos que estavam no poço em que Abraão tinha cavado, e os filisteus entulharam, e ele vai tirar o primeiro poço. E o nome do primeiro poço é um nome bem engraçado, Ezeque, que significa contenda. E ele vai abrir o primeiro poço, daqui a pouquinho chega os filisteus, irmão Almir, e diz assim, ei, não cava, esse poço não é teu, é nosso. Esse poço em que tu está cavando não é teu, é nosso. E a Bíblia diz que os filisteus fecham de novo. Sabe o que eu entendo? Quanto mais tu cava teu poço, quanto mais tu escava teu poço, mais o inimigo quer fechá-lo. Quanto mais tu está na bênção, quanto mais tu vem na igreja, quanto mais tu busca a Deus, quanto mais tu faz campanha, quanto mais tu se achega a Deus, mais o inimigo vai trazer luta, vai trazer batalha, vai trazer coisas com que ele queira que tu te afaste dele. Sabe por quê? Porque tu está cavando com profundidade. A profundidade espiritual faz com que o inimigo entre em contenda contigo. Sabe por quê? Porque ele sabe quanto mais tu cava, mais tu chega perto de Deus, através das águas cristalinas que jorram na nossa vida. Eu vim aqui nesta tarde para trazer uma palavra, e o Espírito Santo está levando para outra. Ele está dizendo aqui que tem pessoas, irmã Cleia, que estão aqui, que tem cavado o seu poço, que tem cavado com profundidade, e parece que a água ainda não é encontrada, que quanto mais cavam, que quanto mais com profundidade cavam, parece que a água não vem, parece que a bênção não vem, parece que as coisas não acontecem, e daqui a pouquinho estão querendo desistir de cavar o poço. Ei, foi no vale de Gerar,
Foi no vale da dificuldade em que Deus abençoou a Isaac, abençoou Abraão e vai te abençoar também. Há uma presença de Deus. Eu estou dizendo assim: ei, está difícil de cavar, cava mais. Está difícil de cavar, cave mais. A bênção não chegou, cave mais. Quem sabe dizer assim: ei, eu estou a ponto de desistir, cave mais. Quanto mais profundidade nós cavamos, mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Deus, e mais nós estamos próximos da nossa bênção. A Bíblia diz que ele vai cavar, o inimigo vai fechar, mas ele vai cavar de novo. Ele diz assim: meu pai fez outro poço, e esse poço que ele vai chamar é Etna. Ele vai dizer: o que significa esse poço? Esse poço significa inimizade. O primeiro, ou vice-versa, um é contenta, outro é inimizade. Ele vai dizer: mas por que isso? Inimizade, esse poço significa que o inimigo não quer que tu tenha um relacionamento com Deus. O inimigo quer que tu, cada vez que tu cave, cada vez que tu procura te achegar a Deus, ele quer que tu te afaste dele, ele quer que tu quebre o relacionamento. E esse poço que se chama Sitna, ele traz um ensino para a nossa vida, que o inimigo sempre vai querer quebrar o nosso elo, irmão. O inimigo sempre vai querer trazer inimizade nós com Deus. Porque além do milagre que nós precisamos, nós sabemos que hoje nós buscamos sim, através do nosso relacionamento com Deus, é para que Deus venha abrir a porta de emprego, para que Deus venha trazer a cura. Isso é importante. Mas a maior importância na nossa vida, acima disso, é a nossa salvação da alma. E quando o inimigo quebra, faz com que nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, ele está dizendo assim: a salvação vai ser impedida na casa, a salvação vai ser impedida nos filhos, a salvação vai ser impedida no esposo, na esposa. Isso significa uma quebra de relacionamento. Nós achamos, irmãos, que a cura às vezes é mais importante. Nós achamos às vezes que a porta de emprego é mais importante. Mas não é. Deus está interessado em primeiro lugar na tua salvação. Sabe por quê? Porque os nossos dias, a Bíblia diz que são 70 anos, acima disso é cansado, é canseira do nosso corpo. O resto, nós estamos ainda, quando nós passamos disso, como está o irmão Almerico, mais quase 80 e poucos, né, irmão Almerico? 85 anos. Imagina, isso é bênção. É bênção, porque a Bíblia fala em 70, não é isso que a Bíblia fala? É bênção na nossa vida. Mas imagina nós ficar 20, 30 anos, 40 anos na igreja, e às vezes muitos perderam a salvação no último dia da sua vida, porque deixaram de cavar poço, porque deixaram de procurar profundidade com Deus, e aceitar na nossa vida a inimizade que quebra o relacionamento. Eu não sei se tu veio pela primeira, pela segunda vez, pela terceira, mas eu quero te dizer que sim, a tua luta é importante, receber a vitória sim. Mas acima de tudo Deus quer a salvação da tua alma. Acima de tudo Deus quer que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque aqui o tempo vai passar. Aqui o tempo passa, irmã Cleia. Ontem eu fui orar por uma moça, que ela estava, quando me pediram para ir lá, eu digo assim: eu vou agora, em seguida eu estou indo lá. Quando eu cheguei lá, juntamente com outro irmão, ela diz assim: olha, eu estou a ponto de tirar minha vida, eu estava indo lá para a ponte para me jogar. Diz ela assim: o esposo me abandonou. Eu
estou com uma doença que as mãos dela fica torcida, já não tem mais cor, debilitada. Diz ela assim: meu esposo foi embora, estou só eu, minha filha de 4 anos, eu não tenho o que comer, não tenho nada, o que eu vou fazer se não tirar a minha vida? Eu digo assim: não, eu vim aqui para te dizer que existe um Jesus, que existe um Deus que muda cativeiro, existe um Jesus que tem o dono da vida, aquele que pode mudar qualquer situação. Nós oramos com ela, e hoje às 19h30, a irmã Carla vai pegar ela na casa dela para ir para o culto da vitória, porque eu creio que Deus faz milagre. Nós estávamos no último dia da campanha, primeira campanha que nós fizemos. Último dia da campanha, última oração. Deus no final disse assim: olha, ora. E pede para todos colocarem o seu pensamento em direção para alguma pessoa que quer um milagre. A irmã Eliana França, conhecida na cidade da Barra do Quaraí, o nome dela é Eliana França, pode anotar o nome. Ela fez aquele último momento de oração, e na sua oração diz assim: Senhor, eu quero que tu vá lá em Porto Alegre, aonde a minha irmã está com câncer, está desenganada dos médicos. Eu quero que tu vá lá, Senhor, e muda o cativeiro dela. Último dia da campanha e última oração. Na quinta-feira, e foi isso, na segunda ou terça-feira ela me liga: pastor Isaac, eu tenho um testemunho. Eu digo: quem foi, irmã Eliana? Diz ela assim: sabe aquela oração que eu fiz? Sei. Eu orei pela minha irmã, e a minha irmã me ligou hoje, e ela chorando no telefone, diz assim: a minha irmã me telefonou dizendo que ela foi no hospital pegar o resultado do exame. Diz que o médico olha para ela e diz assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Diz ela assim: está aqui o exame. Ela me mostrou, não mostrou para nós, irmã Carla, ela levou no culto do testemunho. Diz ela assim: eu não entendo o que acontece, faz não sei quantos anos, muitos anos que ela está sofrendo de câncer, mas agora ela fez o exame e não aparece mais nada, não aparece mais nada, e ela deu testemunho na quinta-feira, mostrando o exame. Ei, meu Deus ainda faz milagre, meu Deus ainda ressuscita. Meu Deus, Renato, cura a enfermidade do corpo, da alma, do espírito. Não importa a tua situação, Deus, Ele quer curar, mas Ele quer em primeiro lugar a tua alma. Ele quer a tua alma, Ele quer o teu nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz que agora Isaac cavou 2 poços. Um poço se chamou inimizade, o segundo contenda. Ezeque e Etna. Mas agora a Bíblia diz que ele vai cavar o terceiro poço. E nesses 2 primeiros inimigos vieram, e quando ele cavava, eles fechavam. Ele cavava o poço, vinham os filisteus e fechavam. Ele cavava um poço, vinham os filisteus e fechavam. Cavava e fechava. Na nossa vida espiritual é assim. Nós precisamos cavar, mas se tu desistir, tu perdeu. Se o senhor desistir, irmão Eri, nós perdemos. Se a irmã recuar, nós perdemos. Se tu parar na caminhada, tu perde. Se tu desistir pelo teu esposo, tu perde. Se tu desistir pelo teu filho, tu perde. Se desistir pela esposa, tu perde. Mas Deus está dizendo nesta tarde: não desista, não para, comece a cavar com mais profundidade. Cave, 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 cave teu poço. Eu sinto a presença de Deus nesta tarde, nesse lugar. Tem muita gente desistindo de cavar seu poço. Tem muita gente desistindo porque as coisas estão difíceis.
Tem muita gente desistindo do esposo, desistindo da esposa, desistindo de orar pelo filho. Nós estamos com umas batalhas espiritual tão grandes. Eu sei que não é somente em Uruguaiana, na Barra, mas em vários lugares. Mas parece que o inimigo está pegando pesado contra as famílias. O inimigo vem forte. A última campanha que nós colocamos foi do Salmo que diz assim: ele quebra a lança, despedaça o arco e queima os carros de fogo. Parece que tu mexe com o inferno e o inferno vem rápido e já vem confrontando tudo aquilo que tu prega. Sabe por quê? Porque ele quer uma inimizade entre nós e Deus. Ele quer que nos afastamos, ele não quer que tu receba a tua bênção. Mas a Bíblia diz que ele vai cavar, irmão Almir, o terceiro poço. Terceiro poço nós lemos aqui. Ele vai cavar o terceiro poço que se chama Reobote. Olha o que significa Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor. A Bíblia diz que todos os poços o filisteu vinham e entulhavam. Cavava, ele entulhava. Mas chegou um momento que ele dizia assim, Deus dizia assim: chega. Deus dizia assim: para, deu. Chega um momento que Deus dizia assim para o inimigo: ei, terminou para ti. Chega um momento que ele dizia assim: ei, terminou da tua batalha, agora é comigo. Ele dizia assim: ei, a tua luta agora não é mais tua, é minha. Ele dizia assim: ei, orou, jejuou, cavou teu poço, agora deu. O milagre sou eu que faço, o milagre sou eu que realizo. Agora vai começar a sair a água cristalina do teu poço, porque tu cavou, tu conquistou, tu cavou com profundidade e vai receber a bênção. A Bíblia diz que agora ele cava e os inimigos não vêm, porque Deus deu um basta. Sabe o que eu penso com isso? Que chega um momento que Deus diz assim: ei, deu, chegou. Chegou. Agora começa a receber a tua bênção. Começa a receber a tua vitória. A Bíblia diz que quando ele abre o terceiro poço, que se chama Reobote, que significa Deus o alargou. Ele está dizendo assim: agora as bênçãos é sem medida, é recalcada, é transbordante sobre a tua vida. Ele está dizendo assim: agora o inimigo não bota a mão, agora ele não diz nada. Sabe por quê? Porque sou eu que estou na batalha, sou eu que abro o poço. Reobote. Deus está dizendo assim: eu estou trazendo um poço novo para a tua vida. Eu estou trazendo poço novo para a tua vida. Tu que tu tem cavado nesta tarde, Ele está dizendo assim: há um poço novo, há um poço novo, há um poço novo para a tua vida. Começa a receber de Deus uma nova história. Vamos ficar em pé. Nós estávamos, eu gosto do testemunho. Semana passada, na quarta-feira, nós estávamos fazendo uma campanha para uma família que estava sem nada, não tinha alimento nenhum para sua família. Essa família, ela é composta por 7, um casal e mais 5 crianças, sendo um deles com um problema mental. Nós nos reunimos na igreja e falamos assim: olha, vamos fazer a campanha. Os irmãos automaticamente, num dia para o outro, nós enchemos a metade da bagageira da caminhonete, irmã Cleia. Digo assim: como tem criança, nós vamos para o interior do município levar. Quando nós chegamos lá, era um dia de chuva, estava chovendo muito. As crianças vieram nos receber, o irmão e a irmã também. Eles disseram assim: olha, nós faz um mês que nós estamos aqui e até agora não recebemos e não temos nada. As crianças estão sem leite, nós não temos arroz, não temos feijão, não temos nada. E eu resolvi pedir ajuda para a igreja. E quando nós chegamos lá,
eles, quando viram aquele monte de alimento, as crianças começaram, não sabiam se riam, se choravam, se pulavam. Tinha umas poças d'água, se atiravam na água de felicidade ao ver aquela comida. E aquilo encheu o nosso coração. Encheu nossa alma. Eu digo assim: Senhor, nós reunimos antes de terminar, de ir embora, reunimos toda a família, deixamos o rancho e falamos para ele: olha, aqui dentro tem uma história. A comida, o rancho não é nada. Isso é um presente de Deus, que Deus usou os irmãos para dar para vocês, mas existe algo maior, que é a salvação da vida de vocês. A mulher, ela afastada há mais de 10 anos, ela correu onde ela estava assim, dobrou o joelho. O esposo, que estava afastado de novo, abraça ela, cai ajoelhado e diz assim: olha, essa noite nós sonhamos que vinha alguém trazendo alimento para nós, mas nós não sabia quem era, e nós também não avisamos nada, irmão. Diz ela assim: mas hoje nós queremos fazer uma aliança com Deus, que nós queremos voltar. Nós oramos por elas, oramos por eles, irmã Cleia, fizemos o convite para eles voltaram para Jesus. O irmão que estava conosco foi tomado, irmão Paulo, um irmão que tem 1 ano e meio de conversão, vai em direção ao esposo dela e diz assim: Deus está abrindo hoje os celeiros para a casa de vocês. Fomos embora. No outro dia, ele recebe uma notícia: olha, o nome dele é Ayrton, vem aqui no banco, que tem um valor para ti. Diz ele assim: mas eu não tenho nada para receber. Diz ele assim: não, mas tu vem aqui porque chegou um valor para te receber. Os patrão dele levaram ele no banco, tinha 3.000 reais, e ele assim: eu não sei de onde esse dinheiro. Aleluia! Eu não sei de onde apareceu esse dinheiro, 3.000 reais. Diz ele assim: eu estou de pé. Sabe o que ele pegou? Os 3.000, saiu correndo, foi num irmão lá que tinha um carrinho para vender, deu de entrada. Diz ele assim: eu não tinha nada, agora eu tenho carro, dei de entrada. Comprou umas coisas para dentro de casa porque faltava. Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira ele estava no culto semana passada com um carrinho. Diz assim: eu vim aqui agradecer a Deus. Eu vim aqui agradecer a Deus, porque eu não tinha nada. Hoje eu tenho carro e eu tenho uma família para adorar a Deus. Aleluia! Ei, Deus está dizendo assim: eu vim abrir as portas para fazer milagre na tua vida. Eu vim aqui abrir as portas. Você que tem cavado e tem dito assim: não dá mais, eu vim aqui para te dizer: continua cavando, porque o milagre vai acontecer. Reobote chega na tua casa, significa, e Deus alarga os caminhos. Eu quero te fazer um convite: passe aqui. Se tu sentiu de passar aqui, nós queremos orar, os irmãos vão orar. Eu sinto uma porta aberta nesta tarde. Eu sinto Deus dizendo assim: ei, eu sinto Deus falando nesta tarde, dizendo assim: eu quero renovar uma aliança. Eu quero nesta tarde fazer algo grande. Eu quero fazer algo grande. Reobote significa, e Deus alargou, irmã Cléia. E Deus alargou. Ei, Deus vai fazer coisas impossíveis. Deus vai fazer coisas que tu não acreditava. Deus vai fazer milagre que tu achou que não ia acontecer. Quando de suas mãos é a hora de vencer. Aleluia, Pai. Então louve. Aleluia. Simplesmente louve. Deus vai fazer milagre nesta tarde. Deus vai fazer milagre nesta tarde. Deus vai fazer milagre nesta tarde. Louve. Quer resposta, louve. Aleluia. Tá chorando, louve. Seu louvor invade o céu. Aleluia. Fecha teus olhos. Caminhos, começa a falar com Deus agora. Começa a falar com Deus.
ordena os Diga, anjos Senhor, eu estou aqui, alarga a porta. Ele abre as portas. Diga assim, Senhor, eu tenho cavado poços. Ele trabalha para o que nele Eu tenho confia. cavado, Senhor, eu tenho cavado, Senhor. Abra os poços nesta tarde, Erga Senhor. suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com Aleluia, muito aleluia. louvor. Amandagaraba, shemandagaraba. Louvor. Aleluia, aleluia. Com muito louvor. Posso orar, irmã Cleia? Posso orar? Aleluia. Olhe para mim aqui antes de fazer uma oração. Você que está aí, olhe para mim aqui. Quem é que está doente? Faça assim com a mão. Quem está doente? Isso. Passe bem aqui na frente. Quem está doente? Isso. Aquilo que é coisa impossível. Impossível. Isso. Passe aqui na frente. Essa é a primeira oração. Agora, aqueles que estão orando por alguma pessoa que não está aqui, levanta a mão assim. Se tu veio nesta campanha e está orando por alguma pessoa, isso, chega mais para frente. Eu preciso orar por ti. Amém? E o último convite. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Que veio pela primeira vez? Que a senhora não aceitou Jesus ainda? Nunca fizeram o convite? Já aceitou Jesus também. Tem alguém que quer renovar a aliança com Deus? O que é renovar a aliança com Deus? Muitas vezes nós paramos no caminho. Nós esquecemos um pouco de colocar Deus como prioridade. Mas quando nós colocamos prioridade nas coisas de Deus, as coisas começam a acontecer. E para isso nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Tem alguém que quer renovar? Todos. Então nós vamos fechar os olhos. Nós vamos fechar os olhos e vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, eu oro nesta tarde, meu Deus. Eu oro pela enfermidade. A enfermidade, meu Deus querido, que muitas vezes tem assolado a vida, Pai amado, de muitas pessoas. Mas nós damos ordem agora, em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Em um nome de Jesus. Cura agora, meu Deus, em um nome de Jesus. Pela autoridade que tu tem dado, meu Deus, que tu tem colocado sobre as nossas vidas, nós repreendemos todo espírito de doença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora, meu Deus, enfermidade saia, enfermidade aonde estiver alojada. Eu não sei, mas tu sabe. Eu não entendo, mas tu entende. Eu não compreendo, mas tu compreende. Saia, em nome de Jesus. Nós oramos, nós oramos, nós oramos, nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora espírito de doença. Espírito de doença, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Na tua palavra diz, Pai querido, que tu nos formaste do pó da terra. Tu conhece, meu Deus, o nosso corpo físico, mas é pelo teu nome, pela autoridade que tu tem colocado sobre teus filhos. Nós damos ordem, Pai, a todo espírito de doença, saia em o nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, por aqueles que estão intercedendo pelo um familiar. Nós oramos nesta tarde por aqueles, Pai querido, que estão orando por uma porta de emprego. Eu digo agora, meu Deus, no teu nome, abra as portas. Abra as portas. Vá, meu Deus, na UTI, vá no hospital, vai no presídio. Tu é Deus que resolve, tu é Deus que muda, tu é Deus que transforma. Em um nome de Jesus. Entra no coração do contrito, do amargurado, do entristecido, daquele que não tem força, dá força agora. Aquele que não tem mais vigor, dá vigor agora.
em um nome de Jesus. Restaura a vida, restaura a vida, restaura relacionamento, restaura relacionamento, relacionamento físico, conjugal, em um nome de Jesus. Quando eles têm